Olá, seja bem-vindo, eu sou Donizete. Vou continuar o assunto iniciado no vídeo anterior a este, falando sobre desligar ou não o fio terra instalado em circuitos onde tem IDR instalado para aparelhos de aquecimento de água como chuveiro e outros que usam resistências. Pelo fato da presença do fio terra em algumas situações forçar o desarme, a atuação do IDR, algumas pessoas desligam o fio terra. Vamos fazer algumas considerações sobre isso e ver o porquê que isso acontece. Vejamos algumas fotos aqui primeiro. Essa é de uma ducha Lorenzetti, das mais comuns à venda nas lojas de materiais elétricos. Resistência comum para essas duchas Lorenzetti e também de outras marcas. Resistência também para duchas, chuveiros. Essa aqui é uma resistência para duchas Lorenzetti um pouco mais avançadas. Resistência de uso industrial para maior volume de água. Esta é uma resistência para cafeteira elétrica. Deixa eu mostrar a foto da cafeteira. Essa aqui, ó. Essa cafeteira aqui usa esta resistência aqui. Já troquei várias resistências dessa e dessa aqui também, ó. Essa é uma resistência para banho-maria. Banho-maria também conhecido, alguns outros modelos conhecidos como mamiteiro, né? Tá aqui, ó, a foto de um banho-maria, a resistência, vários modelos. Esta resistência aqui é para um outro modelo diferente dessa aqui, ó. Mas a ideia é a mesma. A questão é a seguinte, pessoal. A instalação está pronta, circuito pronto, chuveiro ou qualquer um dos outros aparelhos de aquecimento de água à base de resistência, como eu disse, instalado, IDR para esse circuito deste aparelho. E aí, ao ligar, vou usar aqui o chuveiro porque é o mais comum, mais fácil de entendimento da maioria. Ao ligar o registro do chuveiro, o DR desarma, atua desligando o circuito. Aí a pessoa vai lá e desliga o fio terra, liga novamente o chuveiro, o registro, abre o registro, ligando o chuveiro, e o DR não desarma, funciona normalmente. Por que acontece isso? Vejamos algumas considerações sobre funcionamento do IDR com ou sem aterramento. Primeiro, tendo o cabo terra ligado, ou seja, presente no circuito, o IDR dispara, atua em duas situações. A. Resistência nua, ou seja, não blindada. B. Resistência blindada, mas que devido ao tempo de uso, perde essa blindagem em algum ponto da mesma. Já troquei várias resistências blindadas e ainda em funcionamento, mas que perderam a blindagem. Tanto o chuveiro quanto aquelas resistências de cafeteira como de banho-maria que eu mostrei. Nessas duas situações, se desligar o cabo terra, quase sempre o IDR funciona sem atuar, sem disparar. Mas com o tempo de uso, ele geralmente passa a atuar, mesmo antes da resistência queimar. Aí, pessoal, é o seguinte, faça uma experiência. Quando acontecer do chuveiro ou outro aparelho forçar o desarme do DR no momento em que ligá-lo, vá lá, desligue o fio terra e ligue o aparelho, chuveiro ou outro aparelho qualquer. Eu sempre faço isso para confirmar essa ideia. Quase sempre o IDR vai funcionar sem desarmar, quando desliga o fio terra. E aí, com o chuveiro ou o aparelho ligado, você liga novamente o fio terra. Na maioria das vezes, o IDR não desarma. Só que, ao desligar o equipamento e voltar a ligá-lo novamente, já com o fio terra ligado, aí ele volta novamente a desarmar o DR. O DR desarma novamente. Façam essa experiência para vocês verem. E agora vai aqui um alerta, uma atenção aos colegas. Já deparei com várias situações em que desligaram o fio terra,
pelo fato da resistência ter perdido a blindagem, mas sem estar queimada. E isso não se deve fazer, pessoal. Quem faz isso chama ou assume a responsabilidade pelo ato. Por que isso acontece? Ou seja, fio terra ligado, IDR desarma. Fio terra desligado, IDR não desarma. Porque entre o ponto de contato da água com a resistência e a terra tem um maior valor de resistência sem a presença do fio terra e um menor valor de resistência com a presença dele, do fio terra. Vou voltar a foto aqui do chuveiro para facilitar esse entendimento. Entre este ponto aqui, contato da água com a resistência, e onde está também mergulhado o fio terra, a ponta dele desencapado, entre este ponto e a terra, tem dois caminhos para os elétrons fujões circularem para a terra. Um caminho é este aqui, pela água, passando pelo corpo de alguém aqui debaixo, indo para a terra. O outro caminho é o cabo terra aqui, indo para a terra. Este caminho da água, corpo da pessoa para a terra, tem um maior valor de resistência do que o cabo terra aqui indo para a terra. O cabo terra, o condutor cobre, é muito melhor condutor do que a água e o corpo de uma pessoa aqui e oferece um menor valor de resistência, portanto, probabilidade de fluir maior valor de corrente por ele, pelo fio terra para a terra, do que deste ponto aqui, água e o corpo de uma pessoa aqui debaixo do chuveiro. Aí nós imaginamos o seguinte: com o fio terra desligado, os elétrons fujões, no caso de uma resistência nua ou uma resistência blindada que porventura venha a perder a sua blindagem, esses elétrons, no caso do fio terra desligado, só tem este caminho aqui para fluir para a terra, mesmo com valor de resistência alto. Mas ainda assim, elétrons podem fugir deste ponto para a terra, e aí pode encontrar o corpo de uma pessoa aqui fechando o circuito. Perigoso isso. Ligando o fio terra, como ele tem um valor de resistência muito menor do que a água e o corpo da pessoa aqui, então os elétrons agora, que tendem a fugir deste ponto para a terra, encontram o fio terra um caminho muito melhor, eles preferem circular por aqui em direção à terra. E aí, neste caso, é que acontece do IDR desarmar com resistência nua ou a blindada que perdeu a sua blindagem. Por quê? O fio terra ligado aqui, menor valor de resistência por este caminho, então tendência de fluir maior número de elétrons, maior valor de corrente. Esse valor de corrente pode ultrapassar o que o IDR permite e aí ele atua. Aí a pessoa vem aqui, desliga o fio terra, aí os elétrons só tem este caminho aqui. Dependendo do valor de resistência, dependendo do estado da resistência, nua ou a blindada que perdeu a sua blindagem, a quantidade de elétrons que vão fluir por aqui para a Terra, pode ou não fazer o IDR atuar. Às vezes não faz até um determinado tempo, mas com o tempo de uso, com o fio terra desligado aqui, vai aumentando este valor, esse número de elétrons e valor de corrente, e aí o IDR passa a atuar também. Cuidado, colegas! O que acabei de dizer pode induzir alguém a pensar que é interessante desligar o fio terra quando a presença dele força o IDR desarmar. E isso não é verdade. Tendo o fio terra e o IDR na instalação, use os dois. Agora, se não tem o fio terra, aí é outra história. Com certeza, ainda é preferível ter o IDR sem o fio terra quando não há possibilidade, quando ele não existe e não há possibilidade de executá-lo, do que não ter nada, do que não ter nenhum dos dois. Mas tendo os dois presentes na instalação,
use os dois. Terceiro, o IDR exerce sua função de proteção mesmo sem a presença do fio terra? Sim, e eu já comentei isso no vídeo anterior. Porém, não é o ideal. O IDR desempenha sua função com maior precisão, tendo a presença do condutor de proteção, ou condutor terra. Minha posição é a seguinte: cheguei na instalação, tem o fio terra presente? Não o desligue em hipótese nenhuma. Desligar o fio terra significa diminuir a segurança para os usuários dessa instalação. E quem faz isso, como já disse antes, chama para si, ou seja, assume a responsabilidade por tal ato. Espero que tenha sido de fácil entendimento. O assunto exige um pouco de raciocínio e um pouco de conhecimento de tensão, corrente e resistência, mas espero que tenha ajudado aqueles que porventura precisam ou interessam por este assunto. Mas porventura restar dúvidas, poste-a nos comentários deste vídeo, que à medida do possível e dentro da minha capacidade irei respondendo. Se você gostou deste vídeo, peço-lhe que dê um joinha clicando em gostei e se inscreva neste canal para ser informado de futuros vídeos postados. Muito grato pela atenção, te aguardo no próximo vídeo.